Bom dia, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu profetizo sobre cada um de nós que hoje o dia será abençoado, cheio de cura, restauração, fé, propósito e também relacionamento e descobertas com Deus. E hoje eu quero dizer que o Senhor, ele vai falar com você através dessa palavra. Então, pare o que você está fazendo, preste atenção nesse vídeo, porque às vezes um simples vídeo, Deus ele traz a resposta do que você precisa para poder você entender aquilo que está acontecendo com a sua vida, qual o processo que você se encontra. E principalmente, Deus ele sempre mostra que ele trabalha na nossa vida diante das circunstâncias desafiadoras a qual nós passamos. E eu creio que essa circunstância aí desafiadora que você está passando, esse desânimo, essa bagunça e principalmente, né, Deus ele está forjando a sua identidade nele. E quando o Senhor ele forja em nós uma nova identidade, muitas vezes a identidade antiga ela vai ter que sair, ela vai dar espaço para o novo do Senhor chegar na nossa vida. E eu quero dizer que Deus ele me trouxe uma palavra aqui que está no livro de Salmos, né? Que diz assim, ó, Salmo 149. Aleluia! Cantem ao Senhor um cântico novo, o seu louvor na congregação dos santos. Alegrem-se, Israel, naquele que fez. Regozijem-se, ó filhos de Sião, no seu rei. Louvem o seu nome com flautas, cante-lhes o seu louvor com adufes e harpas, porque o Senhor ele se agrada do seu povo e exalta os mansos com a salvação. Exaltem os santos na glória, alegrem-se na sua cama, estejam à sua garganta os altos louvores de Deus, espada de 2 fios nas suas mãos, para tomares todas as nações, darem cânticos sobre os povos, para aprisionarem os reis concorrentes e os seus nobres com grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença. Esta será a glória de todos os santos. Glória a Deus, aleluia. E eu quero começar falando para você que o Senhor deixou bem claro para mim te dizer hoje, nesse dia, que o Senhor, ele acolhe todas as suas emoções a qual você está sentindo na sua vida. E esses dias eu estava meditando na palavra do Senhor e eu quero dizer para você que eu passei tantos altos e baixos na minha vida, né? Eu tive tantos ganhos, mas ao mesmo tempo, depois dos ganhos vieram as percas e depois das percas vieram os ganhos. Mas o que eu mais ganhei com o Senhor é que o Senhor está me dando controle sobre as minhas emoções. O Senhor tem me ensinado muito como ganhar as guerras emocionais, porque quando nós passamos por muitas tribulações emocionais, né, acontece uma mudança na nossa mente, no nosso corpo, e isso é uma coisa comprovada cientificamente. Os médicos comprovam que pessoas que sofrem muitas emoções ao longo da vida não têm o cérebro igual aos outros. E diante disso tudo, né? O Senhor, ele tem me dado controle sobre as minhas emoções, né? E ele disse para mim uma vez, né, que o Senhor, ele nos fez para reinar sobre tudo e sobre todos, tanto os homens contra as mulheres. Nós somos sacerdócio real de Deus. Nós somos os humanos, imagem e semelhança do Senhor. E as mulheres, nós mulheres temos um privilégio diante de Deus, sabe por quê? Na palavra do Senhor diz que ai daqueles que tocarem na menina dos olhos de Deus, porque o Senhor, ele contempla com amor, ele nos acolhe, principalmente nós mulheres que somos mães, né? E somos seres mais frágeis. E eu quero dizer que o Senhor Deus, ele acolhe as emoções suas e ele vai te dar, assim como ele deu para mim, controle sobre as suas emoções. E você sabia que para você controlar algo, você tem que ter descontrole? Você não pode estar no controle, você tem que ir aprendendo a controlar. E principalmente é igual quando eu comecei a tirar carta, né, de carro e moto. Nossa, para mim foi desafiador.
Eu no começo não sabia, né? A primeira vez que eu peguei o carro, eu quase bati o carro. Eu fiz tanta presepada, mas no final eu consegui aos poucos, né? Porque eu não desisti, controlei o carro. E na moto foi assim também. Quando eu comprei a minha primeira moto, eu tinha mais ou menos 18 anos, comprei parcelado, né? E no começo eu treinava na garagem da minha mãe, né? E aí vinha e até eu aprender. Depois eu fui pra rua. Só que quando eu fui pra rua, eu comecei a cair. Eu caía que nem uma casca de banana podre, né? E eu caía quando eu ia subir uma calçada. Eu às vezes trupicava, caía com a moto, mas diante disso eu não desisti. E eu quero dizer para você que com as suas emoções vai ser assim também. Hoje em dia, nós temos uma geração que não quer aprender com calma a controlar as emoções, mas Deus, Ele, como nosso instrutor, o nosso Pai, como a fonte da sabedoria, Ele nos dá poder para reinar, para controlar tudo que você imagina. E eu quero dizer também que quando eu estava tendo esses altos e baixos, né, as experiências na minha vida que me trouxeram até aqui, eu fui ao médico, o médico me passou remédio, tudo. Só que eu não quis ficar, né, tomando remédio, por quê? Porque o Senhor, Ele está me ensinando, Ele foi me ensinando a ter controle. Uma vez eu estava aqui na minha casa e o Senhor trouxe uma palavra para mim dizendo que Ele deu o controle das minhas emoções na minha mão. É como se fosse o controle, né, de televisão, um controle, né, de DVD, de televisão, de qualquer coisa que tenha um controle, videogame. E ele falou claramente para mim, você tem um controle das suas emoções, você tem um controle, porque eu já fiz os meus filhos com a capacidade de controlar tudo. Então, o Senhor, Ele vai te dar, né, situações e circunstâncias que você vai aprender a desenvolver o controle sobre as suas emoções. E essa geração que se afasta do Senhor, né, que tem pecado contra Deus, que acha que o Senhor Deus não existe, eles estão perdendo. Por quê? Porque tudo aquilo que nós precisamos, o controle da nossa emoção, o equilíbrio, o domínio próprio, né? O Senhor também vai te ensinar a questionar os traumas de infância, aquilo que você perdeu, aquilo que você ganhou, aquilo que você está passando, né? Os seus relacionamentos, o porquê você escolheu esse relacionamento que você está, né? Por que você chegou até aqui? Então, tudo isso, o Senhor Deus, quando nós estamos perto dele, ele vai nos dando essa capacidade da gente aprender, evoluir e tomar sobre nós o controle a qual ele já nos deu, porque nós somos um sacerdócio real. E nessa palavra, no livro de Salmos, capítulo 149, diz aqui, ó: louvem ao Senhor com flautas, cantem o seu louvor com adufes e harpa, porque o Senhor se agrada do povo e exalta os mansos e salva os humildes. Então eu quero dizer para você que o Senhor, nessa palavra aqui do Salmo, né, 149, ele nos dá aqui a chave, né, o poder da gente ultrapassar qualquer circunstância e obstáculo, mesmo diante dessas emoções afloradas a qual você tem passado na sua vida. Às vezes as emoções elas chegam tão grande que modifica a nossa alma, modifica a nossa mente, modifica o nosso físico, né? E principalmente nós que somos mulheres que passamos por muitas mudanças de ciclo, né? Quando a gente é criança é uma coisa, quando a gente vira adolescente é outra, e principalmente quando a gente vira adulto, depois vem a menopausa, né? Depois vem um monte de coisas que os homens não entendem isso. Mas eu quero dizer que o Senhor, ele tem contemplado, ele tem visto que você está brigando com as suas emoções, mas o Senhor, ele pede para falar para você através dessa palavra, que ele tem contemplado, ele está acolhendo todas as suas emoções, e o Senhor, ele está te dando sabedoria, controle, e está te ensinando a desenvolver controle sobre as suas emoções. Então, nesse livro de Salmos, revela que diante de Deus há um espaço para toda expressão humana, da alegria, da dor,
as coisas mais profundas. E nós mulheres, assim como os homens, encontram no Senhor um lugar seguro para chorar, celebrar e esperar. A sinceridade da oração mostra que Deus não rejeita corações quebrantados. Essa liberdade fortalece a sua fé, pois ensina que o espiritual não exige máscaras. Deus acolhe todos os cânticos de gratidão quando lamentamos mais profundamente na nossa alma. E essa verdade lembra que a vida de fé é feita de autenticidade. O Senhor se alegra quando suas filhas se aproximam dele com o coração inteiro. Então, através dessa palavra, Deus ele te diz aqui, ó, não fique escondendo suas emoções. Comece a colocar para fora, porque quando você começa a colocar para fora, Deus ele traz cura. Deus ele traz direcionamento. O Senhor ele vai falar exatamente o que está acontecendo com você. Quando eu estava aqui na minha casa fazendo o almoço, o café, não sei, nem lembro. O Senhor falou comigo porque eu estava muito angustiada. Eu te dei o controle das suas emoções. Comece a questionar. Isso que você está sentindo, coloque para fora, fale comigo, né? Porque é através disso que o Senhor ele traz cura, restauração, transformação e principalmente o Senhor traz um direcionamento para a nossa vida. Então a sinceridade de uma oração, né, é recebida pelo Senhor. Você sabia que uma vez eu estava conversando com o Senhor, só que eu não queria conversar com Deus, eu estava tão de saco cheio, e aí o Senhor sempre me chamando, venha conversar, tô te esperando, né? Me acordava às 3 horas da manhã e eu fugindo de Deus, fugindo de Deus. Não queira fazer as coisas sem mim, o Senhor falava para mim. E aí, um belo dia, que foi esses dias, né? Eu fui conversar com o Senhor, aí eu abri meu coração, eu falei, Senhor, eu estou de saco cheio. Parece que todas as vezes que o Senhor me chama, o Senhor quer tirar algo de mim. Às vezes é minha paciência, às vezes é o financeiro, às vezes é o emocional. O que o Senhor quer de mim? Por isso que eu não quero conversar com o Senhor, porque o Senhor sempre quer tirar algo de mim. E aí eu dei risada porque era aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava sentindo na minha alma, eu estava angustiada. Porque quando nós caminhamos com o Senhor e pedimos para Deus mudança, né? Isso eu tô falando de mim. O Senhor, ele vem, ele quebra, ele arranca a máscara, ele arranca coisas que não tem nada a ver com o propósito dele na nossa vida. Ele vai te dar uma nova personalidade, ele vai te dar um novo começo. Então, tudo isso é preciso ser arrancado, né? Mas a gente não quer passar por isso. Eu não quero passar por isso. Mas nós temos que passar. Porque para o novo do Senhor chegar, o velho tem que sair. E aí eu conversei com o Senhor, coloquei diante da presença dele tudo que eu estava sentindo, as minhas emoções, a verdade. E aí o Senhor, ele veio com cura, com restauração, com direção e principalmente o Senhor confirmou aquilo que ele está fazendo na minha vida e pode ser isso que ele esteja fazendo na sua, uma transformação, né? Deus, ele sempre traz uma palavra para mim que fez muito sentido na minha vida. E às vezes vai fazer muito sentido na sua, preste muita atenção. O Senhor não coloca vinho novo em odre velho. Não coloca, por quê? Porque se o Senhor Deus colocasse um vinho novo em um odre velho, o odre ele romperia, ele quebra, ele estilhaça. Então, para que o Senhor coloque algo novo sobre você, você precisa entender que ele vai tirar coisas da sua vida, que ele vai quebrar o seu emocional todinho. Ele vai tirar o seu ego, sua arrogância, sua prepotência, sua vaidade. Ele vai tirar de você a alegria no mundo, né? Porque na palavra dele também diz que quem se alegra no mundo se torna inimigo de Deus, porque Deus é a verdadeira sabedoria. Então, o Senhor, ele jamais dará algo novo para quem está no velho. E tudo isso que ele faz, está fazendo na sua vida, é para que você se torne uma pessoa nova. E essa palavra para mim fez muito sentido, é uma palavra muito forte. E eu quero dizer aqui, continuando com a palavra, que Deus ele jamais rejeitará um coração totalmente quebrado, dilacerado, quebrantado, esmagado. O Senhor ele jamais fará isso. E principalmente quando você está passando por momentos emocionais bem difíceis. E eu quero dizer também que o Senhor, quando você fala com Ele, quando você conta para Ele, quando você abre o seu coração,
E não ficar fingindo, não ficar fingindo para um, fingindo para outro. Não, seja você, na sua essência, com a sua identidade, com aquilo que você está pensando, com aquilo que você está sentindo, porque às vezes o que a gente sente é dor, às vezes o que você está sentindo é angústia, às vezes o que você está sentindo é uma insatisfação a qual você nem mesmo está entendendo. Por quê? Porque às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que nem foi nós também que causou, mas veio de uma geração da nossa árvore genealógica e chegou até nós, porque nós estamos ligados um no outro. Então tem coisas que Deus ele quer quebrar na sua vida que não é de você, mas veio dos seus pais. Às vezes um problema mental, às vezes um problema emocional que nem é seu, mas veio dos seus parentes para você. Às vezes um problema financeiro também que nem é seu, mas veio dos seus parentes até você. Às vezes um problema no relacionamento, né, com outras pessoas que nem é seu, que veio da sua árvore genealógica, da sua tataravó até você. Então, você precisa entender que quando Deus ele faz a obra por completo, ele não fica mexendo só numa parede, mas ele começa a cavar a sapata, a estrutura, e isso dói. Mas eu quero dizer para você, não desista de você. Não desista da obra que o Senhor ele tem na sua vida. Não desista daquilo a qual você tem pedido e sonhado ao Senhor, né? Não desista, porque o Senhor ele cava profundo. O Senhor ele cava, ele cava, ele cava para poder fazer você um alicerce firme, para que quando venha o terremoto, para que quando venha a adversidade, para que quando venha a dor, você não venha desmoronar, mas você venha ter o controle das coisas a qual você precisa ter. E uma dessas coisas que você precisa ter na sua vida é, primeiro, relacionamento com Deus verdadeiro, abrindo seu coração, às vezes até xingando, falando a verdade, desabafando, porque o Senhor ele não nos vê com roupa. Deus ele nos vê despidos. Sabia que o Senhor ele enxerga a nossa alma, as suas feridas emocionais, Deus ele tem enxergado? E isso eu tô falando porque o Espírito Santo de Deus está me impelindo para te falar. Não adianta fingir, não adianta fugir. O Senhor tem visto as suas feridas emocionais. Você precisa começar a se posicionar no Senhor para que o Senhor ele venha começar a te estruturar, te fortalecer a sua fé, para que isso seja curado, para que você tome novamente o controle das suas emoções nas suas mãos. Então, Deus ele acolhe tudo aquilo que a gente faz. E o salmista Davi falava, quando ele estava triste, ele falava, né? Teve um episódio, né, que Davi, ele adulterou. Só que depois dele ter adulterado, dele ter pecado, ele foi até Deus, ele rasgou as vestes dele, ele falou, eu pequei, né? Eu me arrependo do que eu fiz, eu não quero mais isso, né? Eu quero voltar a ter esse relacionamento com o Senhor. Me cura, me restaura, me renova. E quando ele confessou os seus pecados, porque ele disse que os pecados dele estavam corroendo os ossos dele, corroendo, porque corrói mesmo. Quando nós não confessamos a Deus, não é aos homens, é a Deus, o pecado ele corrói os ossos, ele destrói a alma, a mente e o espírito, por de dentro para fora. E aí quando ele confessou, quando ele falou a angústia dele, aquilo que ele passou, veio a restauração. Mas isso não significa que ele colheu, que ele plantou. Não, todos nós colheremos aquilo que nós vamos plantar. Mas com o amor, a graça e a misericórdia do Senhor, o Senhor ele nos dá força para colher aquilo que nós plantamos, ele nos dá a oportunidade de plantarmos coisas diferentes e a nossa colheita também será diferente. Será, em vez de maldição, será de bênção. Então eu quero dizer para você que o Senhor me trouxe aqui através dessa palavra. Deus, ele acolhe todas as emoções femininas. O Senhor diz que você é a mulher, é a menina, é a escolhida dos olhos do Senhor. E ai de quem tocar em tu. Quem tocar em tu, tá tocando no próprio Deus. Eu vou repetir. Quem tocar em tu, quem tocar em você, está tocando no próprio Deus. E você sabia que Deus ele tem ciúmes de você? O Senhor tem ciúmes de nós. Sabe por quê? Porque nós geramos. Nós damos a vida, nós somos um portal. E por isso que você tem que estar debaixo das mãos do Senhor, porque você é preciosa e você não imagina o quanto você é preciosa para Deus. Mas o Senhor me trouxe aqui com essa palavra para dizer, se alegre no Senhor. E para finalizar essa palavra gloriosa, eu quero dizer para você que você tem uma arma que o Senhor ele já nos deu, que parece simples, mas não é. É o louvor.
louvor. Sabe por quê? Porque nessa palavra o Senhor me deu a clareza, falando claramente aqui, ó. Louvem o seu nome, louvem com flautas, louvem com harpas, cantem ao seu louvor, porque o Senhor se agrada do povo que exalta os mansos e os salva. Então, quando você louva o Senhor, mesmo estando com raiva, com ódio, com fúria, o Senhor, ele começa a modificar a sua realidade, sabe por quê? Porque a todo momento nós estamos criando a nossa realidade. E quando você louva, as cadeias quebram, né? A angústia cai por terra, o ódio cai por terra, a mágoa cai por terra. Quando você louva ao Senhor, o Senhor, ele envia anjos dentro da sua casa, porque lá na glória, os anjos, eles permanecem, né? Louvando ao Senhor 24 horas de tão glorioso que é a presença do Senhor lá na glória. E eu quero dizer para você que uma vez eu vi uma reportagem de um homem muito famoso, falando que ele estava cantando um louvor, fazendo uma gravação. E ele começou a cantar, pensa numa voz gloriosa, linda, né? Tava até com teclado, um piano, só que só tinha ele ali e a pessoa que estava cuidando do som, ele estava fazendo uma gravação. E aí ele começou a louvar ao Senhor, e aí, né, de todo o coração. E quando aquele homem foi ver a gravação dele, no fundo da gravação tinha outras vozes cantando e louvando ao Senhor que não era dele. E ele ficou assim com medo, um misto de medo, um misto de tipo, o que tá acontecendo, né? E um misto de porquê. E aí a máquina detectou que não só ele estava louvando e cantando aquele hino, mas havia outras vozes que provavelmente eram vozes angelicais que estavam no fundo. E ele até colocou, né, no aparelho do celular, dessas coisas aí do YouTube, deu muito views, porque as pessoas também ouviram. E ele disse que não tinha mais ninguém ali, era só ele. Então eu quero dizer para você que quando você louva, Deus ele te transporta para a glória. Você entra na presença de Deus. Então louve ao Senhor, chore na presença dele. Não fique chorando na casa de um, não fique chorando na casa de outro. Mas se você quiser chorar, chore também. Mas rasgue as suas vestes na presença do Senhor. Coloque um hino, coloque um louvor que você pode ter certeza que o capeta vai cair por terra, que o Satanás ele vai correr, porque o Satanás, né, isso é uma arma tão poderosa que o inimigo ele fica perturbado com o louvor. Em vez de, né, você ficar perturbada com o mal é que vai ficar perturbado se você começar a abrir a sua boca e louvar ao Senhor. Esses dias eu queria comprar um karaokê, né? E aí eu tava apertada, eu falei, ai meu Deus, e agora, né? Vou comprar mais pra frente. E aí, você acredita que eu não falei pra ninguém? Eu fiquei quietinha na minha. E aí, quando foi que não, gente? Uma pessoa chegou com um karaokê e falou, escolhe o melhor. Eu falei, como assim? Escolhe o melhor? É, escolhe o melhor, Ariane. E aí eu falei, meu Deus do céu, mas isso é muito caro, né? Um negócio profissional com microfone e tudo. E aí a pessoa falou, escolhe o melhor. Aí eu fui lá, escolhi o melhor e tá aqui na minha casa. Eu ligo, coloco o karaokê, canto. Então, se você pensa que Deus ele não tá te ouvindo, ele tá te ouvindo. Só que você também precisa ouvir e obedecer ao Senhor. Porque Deus, ele já te deu controle sobre as suas emoções. Só que para você aprender a mexer no botão desse controle, vai ser com Deus, o seu Pai, porque você é a menina dos olhos do Senhor. E o Senhor, ele tá cuidando de você, por mais que você pense que não, o Senhor tem cuidado de você, acampado anjos ao seu redor e te dando uma oportunidade para você desenvolver o seu poder nele e principalmente para você, né? Plantar coisas novas para ter uma nova colheita, porque essa que você plantou já tá saindo fora, né? Deus ele tem uma nova colheita de bênção para sua vida, amém? Que Deus ele abençoe você, te estruture, medite nessa palavra, leia o Salmo 149, envie para pessoas, para mulheres que estão precisando ouvir essa palavra em nome de Jesus. Ligue o louvor aí na sua casa, se você tiver algum problema emocional, mental, físico, louve o louvor, faça um compromisso com Deus de louvar todos os dias ao Senhor, ou amanhã, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, porque vai ser o louvor que vai trazer a paz e a cura que você precisa. Eu tenho certeza disso, porque Deus ele não erra de palavra. E esses dias eu comprei uma Bíblia, gente, maravilhosa. Olha que Bíblia maravilhosa aqui, ó. Olha que Bíblia maravilhosa. É a Bíblia da mulher. Pensa numa Bíblia gloriosa.
tá bom? Medite nessa palavra, compartilhe, apoie o canal, dê o ripado, hype, não sei, clica lá, clica em tudo, envia, porque essa palavra é bênção, tá? Que Deus te abençoe. Amanhã, se o Senhor permitir, eu estarei aqui, né? Então, use os salmos com oração diária, colocando diante de Deus suas emoções. Os salmos são orações que expressam toda a gama de sentimento humano: alegria, dor, arrependimento, confiança. Davi e outros salmistas, né, mostraram que não há emoção que não possa ser levada a Deus. Fazer dos salmos uma prática diária é transformar emoções que você não consegue expressar em um próprio diálogo com o Senhor. Então, escolha um salmo para você ler todos os dias. Louve ao Senhor. Coloque o som aí, um louvor abençoado, que o Senhor ele vai estar restaurando as suas emoções, tá bom? Que Deus te abençoe.